recebam a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Dá glória a Deus. Hoje é a noite de alegria, Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, amém? Eu quero aproveitar que vocês já estão de pé, quero pedir que você abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo de número 15, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante. Capítulo 15, o versículo de número 11 em diante. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E achegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se para ir ter com o pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-los, e pondo-lhe um anel na mão e alparga nos pés, e trazei o bezerro cevado, e o matai, e comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo, preste bem atenção, eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E disse-lhe o filho, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Amém? Curva a sua cabeça. Pai,
Eu quero te louvar e te exaltar nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua santa presença. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Este é o momento que a tua palavra é ministrada, e sou dependente do teu Espírito 100%. Sem ti, nada sou e nada posso fazer. Mas a tua presença é tudo em nós. Fala conosco através de uma palavra revelada. Aquilo que está no coração do Pai, traga-nos à existência, aos nossos corações nesta noite. Nós levamos todo o pensamento cativo até a cruz e depositamos aos teus pés. Bloqueamos agora todo o reino das trevas no nome de Jesus, e tudo que for contrário à ministração da tua palavra, seja desfeito, quebrado e anulado no poder do nome de Jesus. Através do nome de Jesus eu quero profetizar, toda mente seja agora solta. Em nome de Jesus, toda mente cativa agora seja solta pelo poder do nome de Jesus. Todo coração bloqueado seja agora liberto na autoridade do nome de Jesus. Que haja agora, Deus, uma libertação do alto da cabeça à planta dos pés, na unção que o Senhor libera nesta noite, para que possamos entender, compreender e sermos edificados na tua santa palavra e no poder a qual ela é revelada. Fala conosco nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre banquete. Nós estamos num culto de Santa Ceia, e eu me sinto bem à vontade para poder falar com vocês um pouco. E eu peguei esse texto que Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho da vida desses dois moços. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Nós temos duas lições de vida e que me chama muita atenção. E Jesus, ele trouxe verdades espirituais e implantou o teu reino através dessa parábola. A parábola, ela é um conto, ela é uma história, é uma ilustração. Parábola é uma ilustração que fala acerca de verdades espirituais. E nós estamos hoje em cima de uma parábola. Jesus contou uma história, ele quis ilustrar um ensinamento acerca do reino espiritual. Então ele contou a história dos dois filhos. E ele faz muita questão de tomar tempo em relatando sobre a vida do filho mais novo, da atitude do filho mais novo. E nós olhamos que o filho mais novo, ele chega ao pai e diz: pai, me dá parte da herança que me cabe. E eu quero que o senhor reparta a herança. Ele não estava pedindo o que ele não tinha direito. Ele estava pedindo ao pai aquilo que lhe era de direito. E a Bíblia diz que o seu pai repartiu a fazenda, deu a parte do filho. E ele pegou aquela parte, e eu acredito que ele começou a planejar toda uma vida. Porque a Bíblia diz que ele não pegou aquela parte e já saiu. Ele demorou alguns dias na casa do pai. E eu quero te dizer, se nós vamos pensar hoje, o valor que esse moço pegou não era um valor baixo. Porque a Bíblia faz muita questão de salientar que era uma fazenda. E nós sabemos que uma fazenda tem um bom valor. E ele pegou um bom dinheiro. E ele começou a imaginar uma vida longe da casa do pai. Ele começou a imaginar uma vida longe de tudo aquilo que era a sua rotina. Quem sabe ele imaginou: agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu penso, eu vou poder comprar, vou poder vender, eu vou estabilizar a minha vida em determinado lugar, eu vou para onde me der vontade, eu vou viver a vida. E a Bíblia diz que, passando-se os dias, aquele moço pegou todo o seu dinheiro e partiu. E ele partiu atrás do teu sonho, ele partiu atrás do teu planejamento de vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Esse moço,
ele imaginava uma vida longe do pai. Ele imaginava uma vida longe da casa do pai. Por que ele imaginava uma vida longe da casa do pai? Deixa eu te dizer uma coisa. Um filho, quando está junto ao pai, ele não faz o que ele quer. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão comigo? Olhem para mim, olhem para mim. Vocês estão comigo? O filho faz o que quer dentro da casa do pai? Não, por quê? Porque o pai lhe impõe ordenança, regras. O pai vai cobrar atitudes. E se ele tomar alguma atitude que não seja coerente com a vida, o pai vai lhe chamar a atenção. Vai sentar e vai conversar com ele, vai dizer assim: espera aí, filho, o que está acontecendo? O que você está planejando? O que você está fazendo está errado, não é esse o caminho. Então, ou seja, o filho ele não tem total liberdade de viver dissolutamente. Ele vai ter uma vida regrada. Pelo menos assim é uma família sadia. Agora esse moço, ele queria viver uma vida dissoluta. O coração dele já estava preenchido por sonhos e aventuras que ele poderia viver longe da casa do pai. E ele alimentava esse sonho. Ele alimentava esses desejos. Então, qual é o primeiro passo que esse moço ele tem em mente para viver os seus sonhos? Ele disse: eu não posso viver o que eu planejo aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro tem regras, aqui dentro tem normas. Então eu não posso viver, eu tenho que ir embora. Eu vou falar o que estava no coração desse moço um pouquinho mais para frente. Mas por que ele quis ir embora? Esse é o ponto que eu quero falar nesta noite. Por que ele quis ir embora? Porque tudo que ele sonhava em viver, ele não tinha condições de viver dentro da casa do pai. Porque certamente o pai não ia aceitar. Então, há primeiros sintomas de uma pessoa que quer viver algo que não seja a vontade do pai, ele começa a se ausentar da presença do pai. Ele começa a se ausentar da casa e até chega o momento de ir embora. O pai aqui, dentro dessa ilustração, vamos já falar da realidade espiritual, representa Deus. O pai representa Deus. A casa representa a igreja. E o filho? Cada um de nós. Então, na grande realidade, nós sabemos que na presença do Pai, na presença de Deus, nós não temos como viver uma vida sem regras, dissolutamente. Por quê? Certamente Deus irá falar conosco como Pai. A Bíblia diz que o Pai corrige o filho que ama. E nós sabemos que é impossível viver contra a vontade de Deus no mesmo ambiente que ele está. A situação ela fica difícil, a convivência se torna difícil. Por quê? Vai ter um choque de cultura, vai ter um choque de pensamento. E na grande realidade, vai ter um choque nas regras. Então, qual é a mais fácil? A pessoa ela já começa a maquinar. Eu quero viver isso, eu pretendo viver isso, mas eu não posso continuar aqui dentro. Eu preciso ir para longe, eu preciso viver minha vida longe. É por isso que muitas pessoas, quando elas planejam alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, elas somem da igreja. Ela sai da igreja. Por quê? Porque ela não pode viver isso aqui dentro. Estão me entendendo? Amém? Então, na grande realidade, esse filho, ele entrou em choque. Ele disse: o que eu quero viver é contra os princípios do meu pai. E se é contra os princípios do meu pai, eu não posso fazer isso na presença dele. Porque se eu fizer isso na presença dele, ele vai me chamar.
ele vai me corrigir e não irá aceitar, então eu tenho que ir embora. Então, quando você vê uma pessoa se distanciando da casa de Deus, você pode ter certeza, querido, preste bem atenção, que ela vai arrumar inúmeras desculpas para tentar justificar a sua ausência ou justificar a sua saída. Então ela vai usar dizendo assim: olha, o irmão não me cumprimentou, o pastor não me cumprimentou, eu me sinto excluído, eu me sinto excluída. Ele vai inventar 1001 coisas, eu estou decepcionado, para justificar a saída da presença de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa: nada justifica a ausência, nada justifica se ausentar-se da presença do Pai. A única coisa que pode justificar é o desejo ardente no coração de viver uma vida que não é de acordo com a vontade do Pai. Você já viu um filho quando ele quer sair da casa do pai? Falando um pouco do natural, ele começa a ter conflitos com o pai, e ele começa a dizer: o senhor não me entende, o senhor é ultrapassado, o senhor não consegue acompanhar o meu raciocínio, eu já estou avançado, o senhor parou no tempo, eu não quero mais viver aqui. Qualquer coisa que o pai cobra o filho é acender um pavio curto. Por quê? Porque ele já quer ir embora. E esse moço, ele fez isso: eu quero ir embora, eu vou embora, porque eu quero viver a minha vida. Então, na grande realidade, ele trocou o verdadeiro amor, o verdadeiro gozo, por uma aventura passageira. Porque eu vou te dizer uma coisa: a casa do pai, ela pode ter muitas, vamos falar da casa física, a tua família, ela pode ter muitos problemas, pode existir muitos conflitos, mas jovens, olhem para mim, você sabe qual é a pessoa que mais torce por você? São seus pais. Você sabe qual é a pessoa que mais torce pela tua felicidade? É o teu pai e a tua mãe. Ainda que eles não falem, ou eles não falam a linguagem atual, as gírias atuais, ainda que eles não se comprometam a estar dentro da modernidade, de usar uma internet, mas você pode ter certeza, na casa do pai é o lugar de maior segurança que você pode ter. E na casa do pai espiritual, falando de Deus, é a mesma coisa. Aqui dentro, se existe uma pessoa que torce pelo teu sucesso de vida, pelo teu sucesso profissional, sentimental, na área familiar, eu quero te dizer que esta pessoa é Deus. Deus, ele torce por você, a ponto de quando você está triste, ele se entristece contigo. Mas quando você está alegre, os céus também se alegram com você. Aqui você tem segurança, aqui você tem uma verdadeira paz, aqui você tem um verdadeiro amor, aqui você tem uma verdadeira amizade. Eu quero te dizer uma coisa: os amigos lá fora, os amigos lá de fora, são e sempre serão amigos de momentos bons. Mas a Bíblia diz que há um amigo mais chegado do que o irmão, e esse amigo se chama Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro amigo. O teu amigo lá no mundo, ele vai contigo até onde ele não se compromete. Ele caminha com você até onde a vida dele não se compromete.
A partir do momento que a vida dele se comprometer, ele já não anda mais contigo. É uma verdade ou não é? É uma verdade ou não é? É uma realidade. Deus está nos trazendo uma realidade nesta noite. Mas eu quero te dizer que Jesus é o amigo mais chegado do que o irmão, porque Ele não caminha com você só quando as coisas não o comprometem. Ele caminha com você se comprometendo a estar com você todos os dias. Ou seja, em dias bons ou em dias ruins, Ele está contigo. Ele se comprometeu a estar contigo. Você quer uma amizade mais sincera do que esta? Você quer uma amizade mais leal do que essa? Uma amizade que Ele disse, olha, se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Por quê? Porque eu caminho contigo. Eu estou contigo. Olha o que Ele disse, se você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque eu caminho contigo. Ou seja, em tempos bons, em tempos ruins, em tempo de felicidade, em tempo de tristeza, em tempo de guerra, em tempo de vitória, Ele é o único amigo que permanece 24 horas ao teu lado. Você tendo ou não tendo, você sendo ou não sendo, Ele está contigo. Você quer uma amizade mais sincera que essa? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Às vezes, damos mais valor a uma pessoa lá fora, a uma amizade lá fora, que nos faz mal, do que sermos amigos de Deus. Sentimos mais falta daquela amizade que às vezes só nos machuca, do que a própria amizade de Deus. Eu quero te dizer, na casa do Pai, nós temos um verdadeiro amigo. É aquele que Ele é teu amigo, pelo que você é. Ele não é teu amigo pelo que você tem. Isso é forte. Saber que Deus, que o Filho de Deus é meu amigo, pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Você já reparou que tem pessoas que só ficam ao nosso lado quando você tem? Ela permanece ao seu lado enquanto você tem. O dia que você não tem mais, some, desaparece. Hein? Você já reparou que muitas pessoas têm que vestir-se de algo que não é, para poder manter uma amizade? Jesus não. Ele é teu amigo pelo que você é verdadeiramente. Ele te ama pela pessoa que você é verdadeiramente. Você quer algo mais maravilhoso do que isso? Saber que Deus está contigo, saber que Deus caminha com você, saber que Deus se relaciona com você pelaquilo que você é. De carro zero ou não, Ele anda contigo. De carro ou sem carro, Ele anda contigo. Com mesa farta ou faltando tudo, Ele caminha contigo. E Ele sempre tem uma palavra de ânimo. Ele não é aquele amigo que é os amigos de Jó. Já viu os amigos de Jó? Chegaram para Jó e disseram assim: olha o teu estado, você pecou, faz alguma coisa, confessa, você vai morrer. Não, ele é aquele amigo que quando ele te vê mal, no teu quarto, trancado, chorando, ele manifesta a presença dele, só para te dizer: eu te amo, e eu estou contigo nesta luta. Ele é aquele amigo que quando tudo está ao contrário na tua vida, ele chega perto de você e diz assim: olha, não temas, filho, não temas, filha, eu vou te dar vitória nesta luta. Ele é o amigo verdadeiro. Ele é o amigo que nós temos que chorar para tê-lo ao nosso lado todo dia.
é uma pessoa que realmente torce pelo teu sucesso. Ele torce tanto pelo teu sucesso, que ele não avalia a tua força, se você vai conseguir ou não. Ele não avalia se você pode ou não. Ele diz assim: olha, eu sei a pouca força que tu tens, mas eu sei também que nessa pouca força você tem se esforçado para guardar o meu nome. Então eu quero te dizer, eu vou colocar uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém a pode fechar. Você quer um amigo melhor do que esse? Você quer um companheiro melhor do que esse? Na casa do Pai você tem isso. Aqui dentro, por isso que a igreja é importante. Tem muita gente pregando contra a igreja. Tem muita gente falando contra a igreja. E isso não é porque são teólogos, não. Porque são grandes homens, não. Ou porque acharam o tesouro escondido. Isso é uma aberração. Você sabe por quê? Porque isso é uma artimanha diabólica para tirar eu e você da casa do Pai, para nos tirar desta comunhão que nós estamos tendo hoje à noite. A igreja é tão importante que Deus a estabeleceu para nós termos esse momento de comunhão e Ele ter acesso ao nosso coração para falar aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Porque eu vou ser bem claro, é muito fácil ficar em casa, acessando a internet, indo ver um pregador que gosta e escolhendo que tipo de mensagem que você vai ouvir. Isso é muito fácil. Mas aqui dentro, quando nós estamos reunidos na presença do nosso amigo fiel e verdadeiro, de um Deus que tem o domínio dos céus e da terra, e que conhece a nossa estrutura, nós não temos como escolher o banquete que está na mesa, porque é tudo fresco. Ele manda direto do trono uma palavra revelada para nos alimentar e dizer: eu sou o pai que cuida do filho. Ele torce pelo teu sucesso. O primeiro sintoma, o tópico 2 dessa mensagem nesta noite, eu quero falar, o primeiro sintomas na vida de um filho que não está bem. A primeira coisa, quer ir embora da casa do pai. Quando uma pessoa espiritualmente não está bem, a primeira coisa que ela quer fazer ou que ela faz é se ausentar da casa do pai. Ela desaparece. Foi o que esse moço fez. Ele não estava bem. Os desejos dele não eram bons. A primeira coisa que ele fez: eu preciso ir para longe do pai. Por quê? Longe dele eu posso fazer o que eu quero. Claro que numa lição espiritualmente falando isso é impossível, porque os olhos do Senhor estão sobre todos da terra, contemplando os bons e os maus. Mas nós nos iludimos, sim ou não? Porque o que importa é que o pastor não veja, é que os obreiros não vejam, é que a igreja não veja. Mas o que adianta? Deus está nos vendo. O pastor não consegue ver. Os pastores não conseguem ver, mas Deus, este está nos assistindo, e Ele está vendo todas as coisas em tempo real. Então, os sintomas de querer ir embora, na realidade, é porque aqui dentro existe um conflito, e existe um conflito que precisa ser resolvido. Agora, esse moço, ele estava trocando o lugar ideal por um lugar incerto. Ele estava trocando
aquilo que é real por aquilo que poderia dar certo ou não. Deixa eu te falar uma coisa, tem um ditado no mundo que ele tem um fundo de verdade, que diz assim: é melhor estar garantido com um do que ter dois perdido, ou um pássaro do que ter dois voando. Eu posso trazer isso para a realidade da igreja. Aqui dentro, você tem o que é certo, o que é verdadeiro e o que é concreto. Vou te explicar por quê. Porque aqui dentro não é uma aventura. Nós não embarcamos num navio que está se aventurando no mar da vida. Ninguém está brincando de igreja. Nós não brincamos de céu. Nós estamos vivendo uma realidade que ela é tão verdadeira como o ar que respiramos. E aqui dentro a coisa é tão real, porque tudo que ocorre nas nossas vidas é determinada por Ele. Então, quando estamos aqui, nós temos aquilo que é certo, aquilo que é concreto. Quando Deus te liberou uma palavra, quando Deus te liberou uma profecia, Ele te liberou algo real, algo que é verdadeiro, algo que é concreto, que no tempo determinado por Ele irá se cumprir na sua vida. Agora o mundo lá fora só tem uma ilusão e uma fantasia. É que nem um prato, é que nem os manjares. O começo, a degustação é como mel, mas o final é como fel, é amargo. Então estar dentro da casa do Pai é muito melhor do que estar no mundo. Agora, por que uma pessoa ela vai para o mundo? E lá no mundo, ela revela a obscuridade que existe dentro de si. Esse moço, ele tinha muitas coisas escondidas no seu interior, que gerava e alimentava tudo que era contrário à vontade de Deus. Eu estava hoje tomando um café com o pastor Jonatas, e eu disse para ele eu li, eu não me recordo, mas eu achei muito interessante, que a pessoa ela fez uma colocação e ela disse assim, por exemplo, os ratos só vivem em lugar sujo, escuro e úmido. Ali eles se manifestam. Se o lugar for limpo, seco, com luz, ele não fica. Assim é a vida espiritual. Preste atenção, os demônios só habitam aonde tem escuridade, a escuridão, aliás, aonde tem sujeira. Quando há pontos negros de trevas, aqui dentro, escondidos, desejos obscuros, é uma grande porta de entrada para os ratos. O que nós temos que fazer? Temos que limpar o ambiente, trazer luz ao ambiente e deixar o ambiente arejado. Aí você consegue exterminar a praga e os bichos. Esse moço, os desejos, preste atenção, os desejos que dominavam a sua alma, era qual? O que nós vamos revelar daqui a pouquinho. Ele sonhava com o que ele chegou a cometer. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. E lá, a Bíblia diz que ele se envolveu com quem? Mais alto, está fraco. Meretrizes. Numa linguagem mais popular, se envolveu com quê? Mais alto.
Agora ele se envolveu com prostituta, porque aquilo apareceu no caminho dele, do dia para a noite? Ou ele se envolveu com aquilo, porque estava dentro dele já? Eu sempre digo, ninguém cai da noite para o dia, dormiu santo e acordou no pecado. Porque o interior da pessoa já está maquinando aquilo, já está gerando aquilo. E esse moço, ele foi gerando um novo estilo de vida. Ele disse: eu vou para uma terra longínqua, eu vou me envolver com mulheres, eu vou me envolver com drogas, eu vou me envolver com tudo que eu acho que tem numa balada que é bom. A Bíblia diz que a vida dele foi isso. Se ele teve algum planejamento, preste atenção, hein? Olhe para mim. Eu estou falando de realidade espiritual e realidade de vida. Se ele deu ao pai alguma justificativa para sair da casa, dizendo: não, pai, eu vou tentar a vida longe daqui, eu vou construir, eu vou vender, eu vou fazer investimentos, eu vou comprar um pedaço de terra, eu quero ter a minha própria fazenda, era tudo mentira. Era só uma justificativa falsa para acalmar o coração do pai. Porque o que estava dentro do coração dele veio para fora em questão de dias. Então você e eu não podemos nos assustar quando nós encontramos uma pessoa que sai da igreja e no outro dia já está fazendo coisas que é uma barbaridade. Na realidade, essa pessoa só está colocando para fora o que estava dentro dela na igreja. Porque esse moço, ele fez tudo que estava dentro dele enquanto ele estava na casa do pai. Ele só não podia fazer lá. Então ele foi para uma terra distante. Agora, quando ele chega numa terra distante, que ele acha que ninguém está vendo, ele faz tudo que o seu coração deseja. Se prostitui, baladas, noites, madrugadas, dinheiro, mulheres, amizades. É o que a Bíblia está dizendo. Quantos jovens, quantas pessoas, eles chegam a pensar assim, que a solução da sua vida estar com dinheiro para fazer o que quiser lá fora. Conhece alguém assim? Claro que não. Isso vive sempre longe. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída para a vida. É aqui dentro que nós devemos avaliar quais são os sentimentos que estão motivando as atitudes que estamos tomando. Quais são os sentimentos que motivam a vida? Então nós precisamos entender que esse moço foi parar da casa do pai ao fundo de um poço. Porque a Bíblia diz que o estado desse moço foi tão, mas tão precário, que ele foi apacentar porcos, e o seu desejo era se alimentar da comida dos porcos. Você sabe o que me chama a atenção? Por que cair em si depois que perde tudo? Não é mais fácil despertar antes de chegar no fundo do poço? Não é mais fácil retroceder antes de chegar ao fundo do poço? Você sabe o que significa converter? É a regrinha de trânsito. Vou fazer uma conversão. Eu estou indo por aqui, mas eu vou voltar.
porque aqui não está bom. Assim é a vida. Eu tomei um rumo, eu tomei uma direção que não vai acabar bem. Então eu vou fazer meia volta e vou me alinhar. Essa é a atitude mais sensata. Mas esse moço não teve essa atitude. Ele esperou chegar no fundo do poço. Mas ele teve outras atitudes que nos chamam a atenção para falar um pouquinho nesta noite. A primeira atitude, ele teve a importância de um despertar, acordar. Ei, chacoalha a pessoa que está do teu lado aí, mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela, mexe com ela, fala assim: ei, acorda, acorda, desperta, está na hora. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele recobrou a sua consciência, ele pegou de volta a sua consciência. Nós temos que tomar muito cuidado, preste atenção, esse é um ponto que eu não posso deixar de falar. A Bíblia diz que as pessoas lá fora, elas não conseguem entender e nem enxergar a verdade, sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Agora nós estamos na casa do Pai. Pior do que eles é ter o entendimento retirado ou ser cego aqui dentro. É adquirir uma cegueira espiritual estando dentro da casa do Pai. A Bíblia diz que ele acordou. Ele caiu em si, ele recobrou a consciência. Ele disse: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Olha o que ele chega a expressar: na casa do meu pai, até os jornaleiros têm abundância de comida. Eu quero te dizer uma coisa: a mudança de vida ocorre quando a pessoa cai em si, quando ela acorda, quando ela desperta. Quando ela chega a dizer assim: peraí, o que eu estou fazendo? Não é o que estão fazendo, é o que eu estou fazendo. Porque eu sou o comandante da minha embarcação. Eu sou o piloto dessa embarcação. Se essa embarcação está indo a rumo contrário à vontade de Deus, não é Deus que está me guiando, sou eu que assumi o controle, estou indo. Então eu preciso cair em si e dizer: peraí, o que eu estou fazendo? Esse negócio não vai acabar bem, não vai dar certo. Eu preciso mudar, eu preciso dar meia volta e entrar no caminho. Quando Jesus fala do caminho, ele dá um exemplo que me chama muita atenção. Ele fala assim: olha, larga é a porta e larga é o caminho que muitos entram. A facilidade, a comodidade, a zona de conforto. É o que todo mundo escolhe. Se nós andarmos por esse caminho, qual é a diferença entre nós e qualquer um lá fora? Mas ele disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, mas poucos entram. Sabe quem entra por esse caminho? Aqueles que acordam, aqueles que despertam, aqueles que caem em si e dizem: espera aí, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu preciso é de Deus. O que eu preciso é caminhar com Deus. O que eu preciso é de voltar para a casa do Pai. O que eu preciso é de estar com o Pai. Abro um parênteses. Eu estava hoje à tarde conversando com a minha esposa e eu liguei a televisão. Nós saímos bem cedo, eu cheguei na igreja hoje por volta das 4 horas. Eu gosto de vir um pouquinho, fico aqui olhando. E antes de sair, eu estava vendo uma reportagem no Face. E eu parei, eu vejo muito pouco. Eu passo muito rápido, eu não paro para ver. Só coisa que eu acho um pouco interessante. Estava aquele Geraldo entrevistando
o Eduardo Costa. E me chamou a atenção que ele estava de cabeça baixa. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que ele está dizendo. E o Geraldo fez uma pergunta para ele, dizendo assim, você é feliz? Você está bem? E ele diz assim, olha, eu achei que quando eu tivesse muito dinheiro, porque eu era muito pobre. E ele assim, eu achei que quando eu tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E o Geraldo disse, mas o que aconteceu? Ele falou, hoje eu tenho muito dinheiro, mas eu não encontrei a felicidade. Eu achava que dinheiro era poder sair com a mulher mais bonita do nosso país e ter a mulher que quisesse. E eu fiz isso. Ele é mundano, mas ele disse, eu não encontrei a felicidade. Resumindo, ele diz assim, você sabe o que é fazer show para 50 mil, 40 mil pessoas? Ser aplaudido por 40, 50 mil pessoas? Aí ele diz assim, mas na hora que acaba o show, você entrar dentro de uma van sozinho e não ter ninguém para conversar. Você sabe que você ter uma mansão, ter um jatinho, você ter uma boa casa, mas você não ter uma pessoa que te preenche do lado? Aí ele diz, sabe o que eu descobri? Que tudo que eu alcancei foi só dinheiro, mas o que eu procurava até hoje, eu não encontrei. É o retrato da vida desse moço. E Geraldo disse, mas do que você precisa? E ele diz assim, hoje a minha conclusão é, eu só preciso de Deus, e eu quero Deus. Eu quero te dizer uma coisa, a solução da tua vida não está no dinheiro. O dinheiro é bom, você pode comprar, você pode fazer, mas a solução para ter uma vida preenchida, sabe onde ela está? Na casa do Pai. Está aqui na casa do Pai. Mas pastor, eu estou triste. Chora, Ele te consola. Mas pastor, eu estou quase sem fé. Fala para Ele, o abraço dele é renovador. O toque dele é renovador. Aquele homem, ele caiu, aquele moço, ele caiu em si, ele disse, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais estar nessa situação, eu vou me levantar, eu vou me colocar de pé, e eu vou ter com meu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, existem situações que ninguém pode fazer por você nem por mim. Existe escolha que ninguém pode tomar por nós. Só você pode fazer isso. Só você pode fazer isso. Esse moço escolheu, ele disse assim, eu vou me levantar. Eu não vou ficar prostrado. O diabo queria que ele ficasse lá, dizendo, come a comida dos porcos. Mas ele disse, não, esse não é o meu lugar. Eu vou me levantar. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, você escolhe se vai ficar prostrado ou se você vai se levantar. Você escolhe se você vai ficar assistindo os porcos comerem as lavagens, sentindo o desejo de fazer aquilo, ou se você vai se levantar para ocupar a posição que Deus tem para você. Esse moço disse, eu vou me levantar. Eu caí, eu pequei, eu fiz tudo que não presta, eu sei disso, mas eu vou me levantar. Você sabe o que o diabo quer? É que uma pessoa cai, ela fica prostrada, fica encurvada, desiste, abra mão, vá embora, nunca mais se volte para Deus. Miqueias é um profeta que eu gosto, porque ele disse assim,
nenhuma das suas palavras, e eu acredito que o seu estado naquele momento era um estado de luta, mas ele olhou e ele profetizou dizendo assim: olha, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ou seja, Deus é comigo, eu sou com Ele, e nada vai acabar comigo. Ele se levantou e ele foi ter com o pai, mas ele não foi arrogante, ele não foi cheio de razões, ou ele não planejou nenhuma justificativa, ou alguma mentira para poder contar ao pai que justificasse a sua derrota. Ele foi verdadeiro. Aonde há verdade há libertação, aonde há verdade há restauração, aonde há verdade há quebrantamento, aonde há verdade, Deus está ali. Deus não está na mentira, Deus não está no engano, Deus está na verdade. Aquele moço disse: eu vou me levantar, e eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: pai, só quero que o Senhor entenda uma coisa que vai exemplificar ou vai colocar tudo que eu vivi. Eu acho que ele pensou: eu tenho que chegar lá e falar algo que mostra tudo que eu fiz. E ele disse: só tem uma coisa, vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. Querido, você sabe o que se chama isso? Verdade misturada com humilhação. Já viu aquela pessoa, ela erra, ela faz, está tudo errado, mas não desce, não reconhece, não se permite ser trabalhado, não se permite ser reconhecido diante de Deus. Eu quero te dizer, você não terá êxito, essa pessoa não pode ter êxito. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das mãos do onipotente Deus, porque no seu tempo Ele vos exaltará. Como pode chegar diante de Deus que vê tudo e querer contar outro fato? Não tem como. Sabe qual é a melhor coisa? É chegar para o pai e dizer: pai, eu pequei, eu errei, eu fiz o que é mal diante dos teus olhos, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas então me receba como um dos teus jornaleiros, porque ele sabe da regra da casa do pai. Mas aqui está um grande ponto que eu quero voltar nesta noite com vocês. A Bíblia diz que quando o seu pai o avistou, a Bíblia diz que o pai o correu ao encontro, o abraçou. Ele disse: eu pequei, pai, eu não sou digno, eu fiz o que é errado. Mas a Bíblia diz que o seu pai, abraçado com ele, olhou para um dos seus servos e disse assim: ó, corra lá dentro, pegue a melhor vestes para cobrir a vida desse filho. Deus não está aqui para apontar o teu pecado. Deus não veio para te condenar em pecado. Mas Ele te trouxe para dizer que Ele te ama. E o maior desejo é poder te abraçar e viver o amor que Ele tem para você. Um amor que nos constrange.
Um amor que quando nós estamos esperando uma sentença, um amor que quando nós estamos esperando um julgamento, Ele simplesmente olha para um dos servos e diz assim: olha, vai lá, traga a melhor veste para cobrir este meu filho. Quem sabe você já foi acusado por muitas coisas, e eu não estou aqui para encobrir o teu pecado, porque eu não tenho poder para isso. Mas eu quero te levar à luz da palavra. Deus conhece os nossos erros, mas Ele te trouxe aqui hoje para poder te abraçar, em meio a esse turbilhão que você possa estar vivendo, e Ele já ordenou aos anjos celestiais para trazer uma nova vestimenta, para cobrir a tua vida, para dizer: eu te amo e eu não abro mão de você. Você está sentindo Ele aí? Você está sentindo Ele aí? Você pode sentir o abraço dele aí? Ele não só trocou aquelas vestes, mas Ele disse: pega o anel e coloca no dedo dele. Pegue a melhor alpargas e calce os pés dele. Empregado anda descalço, mas filho anda calçado. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele filho? O que você fez não tem como voltar atrás, porque eu sei que se você pudesse, você voltaria e você mudaria tudo, mas você não tem. Mas eu posso apagar o teu passado, eu posso mudar o teu passado. É por isso que o profeta diz que ele pega o nosso passado e ele joga lá no mar do esquecimento. E ele não é o diabo que fica pescando para nos acusar. Deus já não se lembra, sabe por quê? Porque quando você chegou, quando nós chegamos na presença dele, o sangue nos purificou, e uma vez purificado, justificado, não há mais condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. A Bíblia diz, querido, que o pai o reconheceu o seu estado, vestiu-lhe, mandou matar um cabrito cevado, porque era dia de festa. E a expressão que ele usa: o meu filho estava morto, mas ele reviveu. O pecado nos tira a vida, o pecado nos leva a um estágio de morte, o pecado ele vem mortificar o nosso viver por completo, e o nosso espírito nos separando de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, então nós estamos mortos. E a carta aos Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. É a situação desse moço. Mas quando ele voltou para casa, o pai disse: ele estava morto, mas agora ele está vivo, porque ele está na casa do pai. Eu quero te dizer, aqui dentro na casa do pai não há morte. Aqui dentro na casa do pai não há morte. A morte não reina, a morte não tem autoridade. Sabe por quê? Porque aonde a morte se estabelece, ele triunfou sobre a morte, e ele dá vida. Aonde tem morte, a vida reina. Aqui dentro a morte não pode reinar. Aqui é vida, e vida em abundância. E eu quero encerrar. A Bíblia diz que enquanto estávamos comemorando, havia um banquete festejando a vida do filho. O filho mais velho vai chegando, e ele escuta que há um cântico, há uma festa, e chamam do seu eunuco e dizem: o que está acontecendo? Ele diz: teu pai mandou matar um sevilho,
mandou matar um cabrito cevado, um novilho, e mandou festejar porque o teu irmão voltou. A Bíblia diz que ele se indignou. Como assim ele voltou? Não, ele voltou. Ele estava morto, mas ele voltou. Vamos entrar não. Vamos lá não. Chama meu pai. Manda ele vir aqui fora. O pai sai lá fora. E o filho diz: pai, o que está acontecendo? Não, o seu irmão voltou. E eu estou dando um banquete porque ele estava morto. Agora ele está. Que isso, pai? Eu estou com você há tanto tempo. Eu te sirvo. Olha bem a palavra que ele usou. A expressão de serviço. Eu trabalho para você todos os dias, sem faltar um. E o Senhor nunca me reconheceu. Como assim, filho? O Senhor nunca me deu um cabrito para que eu possa festejar com os meus amigos. O pai olhou para ele e disse: filho, eu não estou entendendo. Você não sabe que tudo que é meu é teu? Tudo que está aqui dentro, que eu possuo, também lhe pertence? A pior coisa que pode ocorrer nessa segunda lição, e aqui eu encerro, é assumir a postura do segundo filho. É estar dentro da igreja, servindo como um ritual, sendo um religioso, querendo cumprir com todas as ordenanças para ser reconhecido de alguma maneira. Porque o que esse moço queria era reconhecimento. E quando ele viu seu pai matar um cordeiro, matar um novilho cevado, ele achou que o seu pai estava reconhecendo o filho. E ele, que sempre andou certinho, nunca foi reconhecido. Aí o seu pai diz assim: filho, eu não estou entendendo, porque tudo que é meu é teu, você não faz porque você não quer. Tem pessoa que ela está tão presa na religiosidade, ela está tão cega pelo mecanismo da fé, da religiosidade, que ela não consegue entender as novidades de um novo de Deus. Então é aquele negócio: o copo de água tem que estar aqui, então o copo de água tem que estar aqui. Vai passar 30 anos colocando o copo de água aqui, e de repente ficaria melhor aqui. Mas se alguém não chegar e dizer: olha, vamos mudar, não, é aqui. Por quê? Porque é assim, eu aprendi assim, tem que ser assim. Eu tenho que cumprir com o ritual, eu tenho que cumprir com a ordenança. Eu não posso fazer nada que eu tenho vontade, porque de repente eu posso ser punido. Então esse é um tipo de filho que não desfruta de uma liberdade porque não quer. Eu vou ser bem claro. Na minha família existe 2 filhos, eu e minha irmã. Eu nunca vi minha irmã colocar a cabeça no colo da minha mãe. Eu não estou falando porque ela está aqui não, e porque minha irmã não está aqui. Mas ela tem um outro sistema, mas eu nunca vi. Eu já sou diferente. Eu gosto de abraçar. Eu nunca vi nenhum outro discípulo reclinar a cabeça no ombro de Jesus, a não ser João. Ei, o que te impede? É você mesmo. O relacionamento que você tem com seus pais é o relacionamento que você tem com Deus. Se você é gelado com teus pais, eu vou ter certeza de dizer que o teu relacionamento com Deus é gelado. Porque você não consegue quebrar as barreiras que existem no mundo físico. Como que você vai quebrar as barreiras que existem no mundo espiritual? Se você não é capaz de dar um beijo no pai e na mãe, como você vem dizer para mim que você está beijando a face de Deus? Se nós não temos como a casa dos pais terreno, liberdade de chegar e abrir a geladeira, sentar na mesa, pegar uma fruta
conversar, pegar um copo de água, parece que chegou na casa de um estranho. É tanta regra, é tanta liturgia, que para beber água tem que pedir: mãe, eu posso beber um pouco de água? Eu posso pegar um copo de suco? Eu posso pegar um pedaço de pão? Se esta é a minha comunhão com os meus pais, essa é a minha comunhão com Deus. Então eu chego na casa de Deus: Deus, eu posso ficar de pé e te aplaudir? Eu posso ficar de pé e cantar um hino? Será que eu posso, Deus, hoje orar sentado? Ou se eu orar sentado, o Senhor vai me matar? Porque eu acho que a liturgia tem que falar, e ela reza, e ela fala e diz, nem vou falar de reza, né? Mas diz que eu tenho que fazer isso de joelho. Eu queria saber onde está. Eu não quero quebrar com teus princípios. Eu oro de joelho, eu oro de pé, eu oro dirigindo, eu oro deitado, eu oro. E não tem regras para orar. Para mim não existe regra. Se eu estou em uma liberdade, eu dobro o joelho e oro. Se eu me sinto naquele dia incomodado, porque eu tenho 2 cirurgias de coluna, então eu fico de pé e oro. Se ainda doer, eu me deito na cama e continuo orando. Mas nada tira o meu período de oração. Agora, se eu não posso chegar na casa da minha mãe, na casa do meu pai, e abrir a geladeira e pegar o que eu quero, como que eu vou ser dispenseiro do reino de Deus? Que eu tenho que ir aos céus, abrir a despensa, pegar na despensa para servir a igreja. É lindo. Já ouviu a pessoa dizer: nós somos dispenseiros? Você sabe o que é ser dispenseiro? É ter a chave da despensa. É aquela pessoa que vai na despensa, abre a despensa e ela escolhe: hoje o almoço, ou o café, ou a janta será tal coisa, e eu vou servir todo mundo na casa. Isso é ser dispenseiro. Como que você pode ser dispenseiro se você não tem liberdade na despensa? Porque não é que Deus não te deu, ou Deus não dá. É porque os paradigmas que estão aqui dentro não me permitem fazer isso. A religiosidade que impera aqui dentro não me permite ser livre. Estão assustados? Estão me olhando? Eu falei: Jesus, ei, na casa do Pai você tem liberdade. A carta aos Coríntios diz: Deus é Espírito, e aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade de vida. Eu não consigo, preste bem atenção, eu não sou muito de protocolo. Eu cumpro quando tem que cumprir por ética, mas eu não gosto muito do protocolo. Ele engessa, ele deixa mecânico. Eu gosto mais da liberdade, não da libertinagem, da liberdade. Liberdade que Cristo nos dá. O que te impede, em um momento de adoração, que o fogo caiu, e você sentiu vontade de vir aqui na frente, dobrar o joelho e ficar aqui cantando, adorando? O que te impede? Mas será que pode? O que vão pensar? O que vão achar? Ah, me deu vontade de correr. O que te impede? O que vão pensar? Mas espera aí, você não está na casa do Pai? Hein? Você não tem liberdade na casa do Pai? Pastor, me deu vontade de se jogar no chão, chorar e adorar e dizer: Jesus, eu te amo. E por que você não fez? Porque o protocolo da ética diz que você tem que estar aplumado, sentado, sem se mover, porque vai bagunçar o culto.
Chega de protocolo. Na casa do Pai, o que nós precisamos é ter liberdade de comunhão e de fazer aquilo que precisa ser feito. Mas o que importa é de sermos tocados por Ele, abraçados por Ele, para sentir a presença dEle. Quantas vezes eu chego na casa da minha mãe, principalmente se minha esposa estiver fazendo alguma coisa e eu não quero ficar sozinho, eu vou lá, e se ela está trabalhando, eu vou e deito na cama, e não peço, durmo, acordo, vou tomar um café, pego uma fruta, sempre tem uma água tônica que eu gosto na geladeira, eu vou lá, eu abro a água tônica, eu tomo com limão. Eu estou na casa do meu pai, da minha mãe. Eles me criaram, eles me aceitam porque eu sou filho. Eu não sou bastardo. Eu sou filho. Filho tem liberdade. O próprio Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, a esses lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te dizer, você não é bastardo, você é filho. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai tem liberdade de vida, liberdade de expressão. Aqui você tem liberdade. Agora aquele moço ficou esperando reconhecimento. Porque eu tenho que esperar. Se eu posso fazer, porque eu tenho que esperar um dia Deus falar assim para mim: vai lá, fica lá na frente de mãos levantadas, porque hoje eu vou romper o céu sobre a sua cabeça. Por que eu preciso? Eu preciso de alguém profetizar isso na minha vida, como se isso fosse uma regra de aprovação. Se eu posso chegar no culto, fechar os meus olhos e dizer: Deus, eu vim sacrificar ao Senhor, e vim aqui na frente levantar as minhas mãos, adorar, e fazer aquilo que me der vontade. Davi dançou, Miriam dançou. Por que eu não posso ter liberdade de expressão? Por que eu tenho que ser totalmente mumificado em uma postura? Para agradar quem? A liturgia? Ou eu posso salmodiar na presença dEle, dançar na presença dEle, jubilar na presença dEle, festejar na presença dEle, convidar os meus amigos para vir à presença dEle, porque eu sei que na casa do Pai é dia de festa. Se coloque de pé nesta noite. Aqui eu encerro. Não seja um religioso, mas saiba desfrutar da liberdade que tem na casa do Pai. Eu quero dizer nesta noite para você: Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. O amor dEle encobre uma multidão de pecados. O amor dEle nos constrange. O abraço dEle nos renova. Não tem lugar mais seguro do que estar nos braços do Pai. Eu queria que você fechasse os seus olhos, 1 minuto. Feche os seus olhos, por favor. Não seja resistente. Feche os seus olhos. Eu só queria que você deixasse e se permitisse você enxergar Deus te abraçando. Deus te abraçando. Assim como Ele abraçou aquele moço, Ele está aqui nesta noite só para te abraçar e te dizer:
Filho, filha, eu te amo. Eu te amo. O meu amor é maior do que o que você cometeu. O meu amor é tão grande que eu verti o meu sangue numa cruz para poder ter comunhão contigo. Não tem amor maior do que este. O amor de Cristo, Ele está sendo derramado no teu coração. Ainda assim, eu quero orar por você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento nós estamos na tua santa presença. Olha quantas pessoas aqui, Deus, que estão se aquebrantando, derramando o coração diante do teu altar, da tua presença. Eu quero te pedir, Pai, que toda a ferramenta que o diabo usou de acusação, eu removo esses dardos agora. Eu removo da mente, eu removo do coração agora. Todo dardo inflamado que estava martirizando esta vida em acusação, eu removo esse dardo agora. E através do nome de Jesus eu os coloco em liberdade, para viver um novo, para viver aquilo que o Senhor tem para este tempo sobre a vida de cada um deles. Eu te peço, Pai, troca as vestes, coloque o anel no dedo, calça com os sapatos, e agora fale ao coração deles. Só o Senhor pode falar que eles não são escravos, que eles são filhos. Escuta Deus te dizer e te chamar. Deus está falando comigo. Eu estou tratando com os meus filhos. Eu estou tratando com os meus filhos. Você consegue escutar Deus dizendo filha? Você consegue escutar Deus dizendo filho? Você é meu filho, você é minha filha. Aqui você não é empregado, você é filho, você é filha. Você tem direitos, o que é meu é teu. Tudo que me pertence também lhe pertence. Eu te trouxe aqui nesta noite para dizer que como filho, como filha, você é herdeira da graça que há em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros da graça, nós somos herdeiros das mais altas bênçãos que o Senhor tem para liberar sobre nós. Em nome de Jesus eu te abençoo com toda a sorte de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor.